comissão do impeachment houve mais 2 testemunhas de acusação. Brasileiros se manifestam a favor de novas eleições para presidente. E comissão Senado do Futuro quer revolucionar a comunicação do Senado com a sociedade. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. A comissão do impeachment ouviu hoje 2 representantes do Tribunal de Contas da União. Eles confirmaram a acusação de que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu pedaladas fiscais. Mais uma vez, a reunião começou com polêmica. A acusação pediu a dispensa de 4 testemunhas e teve resposta favorável do relator. Mas a defesa protestou. Já está, não pode. Não pode fazer uma testemunha que já está na sala, presidente. Algo absolutamente normal, corriqueiro. A dispensa de testemunhas na antessala de um juiz. Com a dispensa, a comissão ouviu apenas 2 depoimentos nesta segunda-feira. O secretário de Controle Externo do TCU, Tiago Alves Dutra, disse que as operações de crédito chamadas de pedaladas fiscais passaram a ser feitas em 2011 e continuaram até 2015. Ele reclamou da falta de transparência na contabilidade dos bancos públicos. Informou também que, além da presidente afastada, outros gestores podem ser responsabilizados, como os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Nelson Barbosa, e o ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin. Afirmou ainda que as pedaladas só foram pagas no fim de 2015 porque o Congresso alterou a meta fiscal e porque o TCU atuou. Há dezenas de pessoas atualmente dentro do tribunal que participaram desse processo e que manifestaram concordância com essa tese. Portanto, isso está pacificado dentro do tribunal. A diferença entre um erro e uma fraude é a intenção e ficou consignado no meu despacho que tratava-se de um artifício deliberado para maquiar as estatísticas fiscais e, portanto, impedir que decisões orçamentárias e fiscais fossem tomadas de forma correta, a partir de informações mais verdadeiras e confiáveis. Senadores contrários ao impeachment afirmaram que as pedaladas vêm de governos anteriores e nunca foram criminalizadas antes de Dilma. Mas não era crime, não havia o registro, porque eles sabiam também que as portarias do Banco Central nunca considerou isso como operação de crédito irregular. Fernando Henrique fez mais de 100 decretos suplementares desses. Mais de 100. Lula também fez outros. Dos mais de 20 governadores, 17 fizeram também. Quer dizer que só a pedalada fiscal da presidenta Dilma e a edição de decretos suplementares é que vai ser criminalizados. Fica claro a pedalada da presidente da República, o uso indevido. Repito, o Banco do Brasil não faz serviço de jardinagem, ele faz serviço de emprestar dinheiro. Se ultrapassou o limite, a partir daqui está pagando juro, correção monetária, taxas a mais, como tal o governo está usando aquilo que não poderia usar do Banco do Brasil. E a Comissão Especial do Impeachment retoma os trabalhos daqui a pouco, às 9 horas. Os senadores vão ouvir Leonardo Albernaz, secretário de Macroavaliação do TCU. A repórter Glauciene Lara acompanha a reunião e traz as informações ao vivo. Boa noite, Glauciene. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. A reunião foi suspensa por 30 minutos a pedido de senadores contrários ao impeachment. Eles foram ao Supremo Tribunal Federal falar com o ministro Ricardo Lewandowski sobre os prejuízos que a decisão do ministro tem dado à defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Na volta, às 9 horas da noite, os senadores ouvem Leonardo Albernaz, que é secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União. Ele é a última testemunha do dia porque as outras 2 que estavam previstas foram dispensadas. Nesta terça-feira, já há reunião marcada para as 11 horas da manhã. Inicialmente estavam previstas 5 testemunhas, mas 2 foram dispensadas e o ex-presidente
presidente do BNDES, Luciano Coutinho, ainda é dúvida. Não se sabe se ele vem realmente. Isso deve ser definido até o final da noite de hoje. Também há reuniões marcadas para quarta-feira, às 11 horas da manhã, quinta-feira, às 10 horas e sexta-feira, às 10. Mas o número de testemunhas e quem vem depor ainda não está definido. Decisões que devem ser tomadas ao longo da semana. Hermes. Obrigado, Glauciene. O portal E-Cidadania tem uma consulta pública na internet sobre a proposta de emenda à Constituição para realizar uma nova eleição para presidente e vice-presidente em outubro, junto com as eleições municipais. Quase 50 mil pessoas já se manifestaram a favor, mas a proposta é polêmica e a dúvida se seria constitucional. A repórter Roberta Cruz explica. Para os autores da proposta, novas eleições para presidente e vice-presidente seriam a saída da crise. Um país que está em crise econômica, um país que cada dia que passa mais vê a expectativa do seu PIB despencar, e nós não temos ainda estabilidade no comando político do país, muito menos estabilidade para a questão programática. Isso é fruto exatamente da ausência de legitimidade. Um país que está dividido, quem é contra o impeachment, quem é a favor do impeachment, como a gente fala, é nós e ele, eles e nós, e o país dividido. E nessa divisão que não interessa a ninguém, o que nós temos propondo é uma saída pelas urnas. Esse grupo daqui não enxerga outra alternativa que não seja eleição. A divergência é como ela vai se dar. Alguns sugerem o plebiscito para confirmar aquilo que as pesquisas já mostram. O plebiscito também foi apresentado como outra proposta de emenda constitucional. Se esta PEC for aprovada, o que vai ser incluído nas eleições municipais é uma pergunta, a qual o eleitor deve responder sim ou não. Devem ser realizadas de imediato novas eleições para presidente e vice-presidente da República? Qualquer alteração na Constituição precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares do Senado e da Câmara, em 2 votações em cada casa. Tudo isso teria que acontecer muito rapidamente para dar tempo de realizar a eleição para presidente e vice-presidente no dia 2 de outubro, junto com a eleição municipal. Não há tempo suficiente para que até outubro isso possa acontecer. Eu pessoalmente acho que essas propostas, elas são muito mais atalhos do que realidade. Eu vou insistir. Eu acho que nesse momento o fundamental é que nós possamos eliminar esse campo de dúvida e incerteza. Eu acho que a solução para o país é, com certeza, o respeito à democracia, o respeito às eleições que aconteceram em 2014 e o retorno da presidenta Dilma à função de presidenta da República. A legislação da Constituição é claríssima. A antecipação da eleição pode ocorrer por renúncia ou morte. Fora disso, você tem o Instituto do Impeachment ou você seguir o calendário normal. Portanto, uma proposta de antecipação de eleição presidencial carece de fundamento constitucional. A constitucionalidade é uma questão que divide até os especialistas. Eu vejo que ela é inconstitucional, mas muitos constitucionalistas defendem que ela não há problema algum. Eu vejo inconstitucional porque há uma quebra da periodicidade das eleições. As eleições têm que acontecer para presidente desde 94 a cada 4 anos. E você vai simplesmente fazer uma eleição no meio do mandato para o mandato tampão. Embora eu entenda que é uma proposta interessante, eu acho que ela é muito difícil realmente de ser aprovada nas circunstâncias atuais. Mais por razões políticas do que, a meu ver, por razões jurídicas. Acho que do ponto de vista jurídico-constitucional, nada impede que uma PEC nesse sentido seja aprovada. Um dos problemas é mudar as regras no ano da eleição. Isso vai esbarrar em uma previsão constitucional, que é do artigo 16, que é o princípio da anterioridade da lei eleitoral. Então, regras que alteram o processo eleitoral de alguma maneira devem submeter o prazo de 1 ano anterior à alteração. Eu acho uma coisa muito apressada. Eu acho que se nós temos que sair para uma solução condizente com o encaminhamento da crise que nós estamos vivendo, nós teríamos que dar um prazo de 1 ano, que é o que prevê a própria Constituição. Se você quiser opinar sobre a proposta de antecipação das eleições, acesse senado.leg.br/ecidadania.
A Comissão Senado do Futuro discutiu hoje o impacto da tecnologia da informação no debate e na criação de leis. A reunião teve a participação de especialistas de diversas áreas e vai ajudar o Senado a promover uma revolução nos seus mecanismos de comunicação com a sociedade. O debate reuniu especialistas em direito, informática e ciência política. Para eles, a tecnologia abre novas portas para a participação do cidadão no processo político, mas o Estado e as instituições ainda estão se preparando para essa nova realidade que o futuro pode nos trazer. Os parlamentos indo para as redes sociais, os parlamentares usando redes sociais para comunicação, qual é a nossa função? Como a gente vai fomentar o uso dessas redes sociais e aí como filtrar o ruído, como tirar os chamados flames, os trolls e tantos outros termos que existem para designar os ruídos que são gerados nas redes sociais por assuntos polêmicos. Os debatedores concordam que em muitos lugares, como o Senado e a Câmara dos Deputados, já existem avanços. Cada vez mais existe uma maior transparência nos três poderes, como efeito da tecnologia aliada a mudanças na legislação. A Lei de Acesso à Informação tem permitido exatamente o dimensionamento de questões que foram apresentadas no bloco anterior. Praticamente todas as pesquisas que se faz no âmbito da universidade envolvem dados que são colhidos ou pelo Serviço de Acesso à Informação ou pelas próprias bases de dados ou pelos sites ou aplicativos do próprio parlamento. A democracia pode se aprimorar com a ajuda da tecnologia. As consultas populares e os projetos de iniciativa popular são bons exemplos de como a internet pode ajudar nesse processo. Mas tudo isso depende muito do aprimoramento das instituições e dos políticos. Maquiavel já dizia que os segredos de Estado devem transcorrer em segredo, daí o nome secretaria. E eu acho que essa é uma norma que continua valendo quase 500 anos depois, desde que nós, cidadãos, forcemos a porta de entrada da secretaria. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.